E aí, pessoal, estamos aqui mais um momento para a gente poder estudar a lição da Escola Sabatina e a lição especialmente desse trimestre que a gente está tratando de educação. E a lição de hoje vamos falar sobre a Escola dos Profetas. Eu sou o pastor Gustavo, sou capelão lá no Colégio Adventista de Arthur Nogueira e junto aqui comigo está o pastor Andrei. Pastor Andrei, se apresenta, pessoal. Beleza, Gustavo. Meu nome é Andrei e eu estou no Colégio de Campinas como capelão. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a Escola dos Profetas. Quando a gente fala, às vezes, de times especiais, né, porque a Escola dos Profetas era uma espécie de time especial do Antigo Israel. Quando a gente fala de times especiais, a gente pode pensar em um monte de coisa. A gente pode pensar dos All-Stars da NBA, onde se reúnem os melhores jogadores. A gente pode pensar até mesmo das seleções de futebol, onde, ao menos em tese, seriam os melhores jogadores do país para poder jogar ali. E nós também podemos, então, falar desses melhores, ou dessa galera bem selecionada, que era a Escola dos Profetas em Israel, que eram os melhores ali, os selecionados para poder guiar o povo, na realidade para preparar pessoas especiais para poder guiar o povo. Andrei, quando a gente fala de Escola dos Profetas, a gente pode fazer isso muito em relação com a nossa escola hoje. Que relação talvez haveria entre essa Escola dos Profetas e a educação adventista ou religiosa em especial? Ok, Guga. Só para antes de fazer o comentário específico, né, da associação para os dias de hoje, vale a pena também a gente mencionar, né, que uma grande equipe, uma grande seleção, seja qual for a modalidade, ela não tem a responsabilidade apenas de ganhar medalhas ou de vencer, mas de deixar um legado para que essa modalidade ela tenha no futuro, né, um desempenho cada vez melhor. Verdade. Isso aconteceu com o futebol, né, naquela época do tricampeonato mundial, né, que o futebol brasileiro, né, deslanchou no vôlei, né, na década de 80, especialmente em 90, né, quando ganhamos a primeira Olimpíada, se tornou um esporte nacional, e muitas outras modalidades. O legado que uma grande equipe deixa, fazendo com que a sua modalidade esteja melhor no futuro e outros atletas tenham um melhor desempenho, isso é fenomenal. E na Escola de Profetas a gente vê isso, né? O legado que pessoas especiais deixam para que aqueles que vêm depois, eles tenham condições de fazer um trabalho melhor do que o que foi feito antes. Exatamente. E a gente pode ver isso de modo bem conciso, assim, quando a gente fala, por exemplo, de Eliseu e Elias, dois profetas que a gente fala muito na Bíblia. Isso mesmo. Onde um começa a Escola de Profetas e o outro dá continuidade. Na realidade, até essa expressão que muitas vezes o pessoal confunde um pouco, quando ele fala, ó, Senhor, dá-me porção dobrada, né? Quando Eliseu estava pedindo a porção dobrada, não é porque ele queria ser melhor necessariamente do que Elias, mas ele queria poder dar continuidade ao ministério de Elias, porque lembra, quem recebia a porção dobrada eram os primogênitos, e os primogênitos eram aqueles que dariam continuidade à família. Quando então Eliseu fala, olha, Senhor, me dá uma porção dobrada, eu quero porção dobrada do espírito do mesmo espírito que dominou Elias, é porque ele queria continuar com o mesmo ministério de Elias, ele queria continuar com essa escola de profetas que era tão intensa e tão forte ali em Israel. E é interessante o seu exemplo, porque a gente sabe de Elias, né, que ele orou e não choveu por 3 anos, né, e fez descer fogo do céu, consumiu o sacrifício, mas Eliseu fez um ministério, depois de Elias, que cumpriu o legado de Elias, né, porque Eliseu fez algo superior a Elias e foi quem realizou mais milagres na Bíblia depois de Jesus. Né? Verdade. Agora, até mesmo morto, Eliseu, né, ele deu vida para uma pessoa. Com aquela história dos ossos, né, que isso, o corpo cai que foi jogado nos ossos de Eliseu e reviveu. É verdade. Hoje, nós temos uma escola de profetas, que são os nossos colégios, que têm o objetivo de preparar nossos alunos para a vida hoje, mas também para a eternidade, para que eles cumpram o legado que foi deixado antes, né? Por os nossos pais, né, pelos pioneiros da igreja. E que legado é esse? A volta de Jesus, para por fim a história do pecado nesse mundo. Então os colégios adventistas hoje, eles têm uma missão: preparar o cidadão para a universidade, para o mundo, para o trabalho, para a sociedade, mas principalmente para que o evangelho seja pregado, cada um na sua profissão, cada um no seu dom, no seu talento, e Jesus possa voltar.
Exato. E assim como a escola dos profetas, então, lá em Israel, preparava esses líderes que um dia viriam a conduzir o povo e auxiliar o povo, a gente quer que a educação faça a mesma coisa, então, com esses meninos e meninas, para que eles, então, possam um dia conduzir a igreja, conduzir seus amigos, conduzir os seus colegas de trabalho, para um dia ele lá no trabalho dele, ele possa também levar Jesus e auxiliar que essas pessoas caminhem cada vez mais para o céu. Mas para a gente poder finalizar, Andrei, quando a gente fala sobre o trabalho de Cristo, esse é um trabalho com muito valor. Porque Jesus ele não considera o trabalho dele qualquer coisa, não é? Quando a gente então olha para o trabalho de Cristo, a gente precisa lembrar que isso daí, esse trabalho de Jesus, ele é um trabalho de grande valor. Não podemos considerar como um trabalho pequeno, não é simplesmente uma tarefinha de escola, qualquer coisa ali, mas é um trabalho que a gente precisa levar com muita seriedade. Quando a gente olha então para a escola dos profetas, e na realidade não tanto a escola dos profetas, mas a nossa escola hoje, qual que seria então por que tanta seriedade na educação? Não tem tanta gente que faz educação? Tem muita gente que faz educação, mas a seriedade é porque a nossa educação, ela vem acompanhada do Evangelho, né? Na verdade, o Evangelho vem acompanhado da educação que nós abraçamos, né? E essa é a grande seriedade da educação adventista e do que nós proporcionamos, porque entendemos que o preparo é para a eternidade. Não é simplesmente algo para agora, né? Exato. E o agora a gente entende da seguinte forma: você vai trabalhar em um local que Deus te deu, mas Ele te deu não para você trabalhar, mas uma oportunidade para você testemunhar lá onde você está. O trabalho para nós não é simplesmente o trabalho que traz o sustento e realiza alguns dos meus sonhos, mas é o local que Deus me concedeu para eu poder testemunhar do amor dele para quem está ao meu redor. Exatamente. E tudo isso começa na educação. Gente, quando a gente fala então de escola dos profetas, a gente tem que falar dessa preparação para esse mundo onde a gente vai poder então testemunhar cada vez mais de Jesus. Acompanhe a gente durante todos esses momentos que a gente tem tido de revisão da lição da Escola Sabatina e tem uma semana abençoadíssima com Jesus e cada vez mais todos juntos para o céu.